construir um simulador de urna e vou mostrar o que está por trás das manifestações. Fica comigo. De forma lúdica, para leigos, como é que funciona tecnicamente uma urna. Ou uma eleição para presidente do fundo do mar, onde a gente tem o Bob de um lado, Bob Esponja de um lado, e o Lula Molusco do outro. Certo? Então, isso aqui seria um empate técnico. Se eu finalizar, olha quem dá. Esse meu algoritmo roubou um voto do Molusco e levou para o Bob. A necessidade de ter disponível o código-fonte da aplicação para auditagem. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, no fim, dê o seu gostei ou não gostei. Primeiramente, eu quero dizer que esse simulador não reflete a realidade do que foi codificado nas urnas que temos hoje. Minha intenção aqui é apresentar de forma lúdica, para leigos, como é que funciona tecnicamente uma urna. Ou, pelo menos, como deveria funcionar. E vou explicar como foi construído esse nosso simulador aqui. Então, imaginemos que a gente tem uma eleição para presidente do fundo do mar, onde a gente tem o Bob de um lado, Bob Esponja de um lado, e o Lula Molusco do outro. Tá certo? Então, cada clique que eu der em uma personagem que representa um voto. Então, é a mesma coisa como se você tivesse ido lá na urna, digitou um número, confirmou. Quando você confirma, você gera um voto. Então, aqui seria a representação de um clique. Tá certo? Então, eu vou explicar aqui mais um detalhe. Então, se eu tenho um clique para o Bob Esponja, um clique para o Lula Molusco, na hora que eu finalizar eu tenho aqui um voto para o Bob e um voto para o Molusco. Tá certo? Eu também coloquei um outro recurso aqui, onde eu tenho como simular. Então, eu clico no simular aqui, ele pega aleatoriamente 100 votos e distribui entre os representantes aqui, no caso, o Bob e o Molusco, o voto branco que representa a ausência e o nulo, aquele que está indeciso, tá certo? Então, basicamente, esse aqui é o funcionamento da urna. Tenho outros dois pontos aqui que eu vou abordar mais à frente. O primeiro ponto que eu quero destacar é com relação à clareza do resultado. Então, cada voto que eu dou num representante, ele tem que contar cada voto e depois apresentar o resultado final no boletim de urna. Vamos ver como é que fica? Então eu tenho um voto para o Bob Esponja, um para o Molusco, um nulo e um branco. Na hora que eu finalizo, eu tenho lá um voto para cada um. Então isso aqui seria a representação do boletim de urna. Então cada sessão, no fim da eleição, roda um resultado, que é o boletim de urna, e que representa basicamente isso aqui. O segundo ponto que eu quero destacar é a possibilidade de manipulação. Então, através desse botãozinho aqui, que eu criei, eu posso criar um código malicioso dentro da urna que permite roubar alguns votos. Eu vou explicar um pouco melhor. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui o voto definido para o Bob. Tá? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos para o Bob. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos para o Molusco. Isso aqui seria um empate técnico. Se eu finalizar, olha quem dá. Olha aqui o ganhador. Então, esse meu algoritmo roubou um voto do Molusco e levou para o Bob. Tá certo? Então, isso aqui já seria uma fraude. Agora, tem uma outra coisa. Eu vou desativar aqui a fraude para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou usar esse botãozinho do simulador, que ele pega aleatoriamente 100 votos e distribui entre as opções e dá um resultado. Então, se eu simular o primeiro, o ganhador aqui é o Bob. Se eu simular de novo, aqui deu um empate. Se eu simular de novo, deu Bob de novo. Se eu simular de novo, deu nulo. Se eu só simular de novo, deu branco. Se eu simular de novo, deu o Molusco. Então, veja que aleatoriamente os votos estão sendo distribuídos e aleatoriamente o resultado é para um ganhador, tá certo? Agora, se eu ativar a fraude para o Bob, quando eu simular, vai dar Bob. Quando eu simular de novo, Bob de novo. Quando eu simular de novo, nossa, novamente o Bob. Olha aqui, novamente o Bob. Então, mostra diretamente que o algoritmo que eu criei, ele é malicioso e ele tende a um resultado. Vamos ver por causa do Molusco? Se eu simular o Molusco, deu Molusco aqui, Toda vez o Molusco ganha, tá certo? Então, esse tipo de código malicioso, ele precisa ser identificado, né? Para isso, o que você precisa? Você precisa de
uma auditoria no código, uma empresa independente que faça auditoria no código e indique ou identifique esse tipo de código malicioso. O terceiro ponto que eu destaco aqui, já pegando um gancho do ponto anterior, é a necessidade de ter disponível o código-fonte da aplicação para auditagem. Né? Esse código-fonte aqui foi todo codificado numa linguagem específica, né? E, obviamente, qualquer um que seja especializado nesse tipo de linguagem consegue aqui fazer uma leitura do código, identificar possíveis códigos maliciosos. Por isso que é importante destacar que 100% do código tem que estar disponível para auditagem de forma independente por um terceiro, tá certo? É esse ponto. O quarto ponto que eu destaco é a respeito dos logs. O logs ele tem que ser uma representação real de cada evento que acontece dentro da máquina. Então, só a tecla número 1, ele tem que mandar um evento, o usuário pressionou a tecla 1 e assim por diante, até todas as teclas que estão envolvidas dentro do processo aí de voto dentro da urna, tá certo? Eu vou fazer uma simulação de como isso funciona. Eu clico aqui no Bob Esponja, então aparece o registro aqui no log para mim, indicando, o usuário clicou no Bob Esponja, ele clicou no molusco de novo, uma outra pessoa anulou, a outra pessoa votou em branco e assim por diante. Então esse log ele tem que ser registrado, porque só dessa forma que a gente vai ter a clareza se a máquina está operando de forma adequada, tá certo? Então o log, se o log não estiver funcionando, não estiver sendo gerado, alguma coisa de errado, né? Falta uma codificação mais clara aí, até porque os técnicos precisam saber o que está acontecendo dentro da máquina. Afinal de contas, a máquina é possível de falhas. Então, se eventualmente eu clico no molusco, ele dá uma falha e não registra, por exemplo, o voto do molusco, a gente precisa substituir essa urna, porque ela não está funcionando de forma ideal. Os próximos pontos eu quero destacar aqui sugestões para melhor clareza e segurança no processo eleitoral. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é a redundância. Tá? O que seria redundância? Redundância é a capacidade que a gente tem de conferir o registro do voto de múltiplas formas. Né? Então, uma vez registrado digitalmente, a gente tem uma segunda opção para conferir se aquele registro foi correto ou não. Então eu vou exemplificar aqui na nossa urna. Então, basicamente, como é que funcionaria? Eu voto no Bob, então ele vai lá, registra, sai uma impressão, né, onde eu possa conferir ali e confirmar o meu voto, e aí ele pega esse papel, deposita numa urna lacrada, tá certo? Para, se possível, se for necessário, a gente possa conferir esse voto aqui da sessão em questão, tá certo? Então isso garante o sigilo do voto e ao mesmo tempo garante uma possível conferência no futuro. Então bora fazer algumas simulações para ver como isso acontece, né? Então imagina aqui que eu tenho a minha urna eletrônica, ela não tem nenhum tipo de código malicioso, então eu vou soltar uma simulação aqui. A gente viu que a gente tem um ganhador aqui, que é o molusco, certo? Então aqui no boletim de urna eu tenho 35 votos para o molusco, 22 para o Bob. Aí eu venho aqui e vejo, realmente tem 22 para o Bob e 35 para o molusco. Então, ok, consegui conferir e verifiquei que está tudo certo, não é mesmo? Agora vamos fazer uma outra simulação. Eu tenho aqui 26 para o Bob, 27 para o molusco. Mais uma vez. Aqui eu tenho um nulo, olha só, 38 nulos aqui, tá certo? Então, aí você consegue conferir o boletim de urna com os votos que foram impressos. Então, aqui tem a representação de todos os votos impressos, tá certo? Então, se eu tiver qualquer tipo de um código malicioso, veja só, eu tenho aqui o Bob, né? Então, eu vou lá simular o Bob. O Bob ganhou, puxa, que legal. Ele teve, no boletim de urna, ele teve 41 votos, só que na contagem dos votos auditáveis, ele teve 29. Tá vendo? Então já não bate. Então aqui você vê claramente que existe um código malicioso, né? Agora vamos para o outro lado.
vem aqui, olha só, o Molusco ganhou com 37 votos. Então eu vou aqui com 37 votos e o Bob 19, né? Aí você vai lá e faz uma conferência, fala assim, ó, não, aqui realmente o Bob, o Molusco ele venceu, mas ele venceu por uma quantidade menor de votos, né? Então vale aquilo que tiver na urna auditável, tá certo? Então dessa forma a gente consegue dar mais clareza e transparência de todo o processo. Por fim, o sexto ponto que eu quero destacar aqui, que eu quero sugerir, na verdade, é que seria a múltipla checagem. Tá? Como é que isso funcionaria? Seria basicamente empresas independentes, né, que participem do processo de apuração. Então, basicamente, a gente teria uma urna, que ela teria uma estrutura capaz de ser inserido alguns dispositivos dentro dessa urna, e esses dispositivos é de domínio e de responsabilidade de uma empresa terceira que apoia no processo de apuração. Então, cada evento que acontecer, em cada evento que acontecer dentro da urna, ela vai ser registrada em todos os dispositivos. Ou seja, se eu tiver 5 empresas participando do processo de apuração, esse mesmo evento vai ser disparado para os 5 dispositivos que vão estar acoplados à urna. E aí a eleição acontece. No fim da eleição, quando vai fechar a urna, o que a gente faz? O TSE faz a contabilização da urna e aí libera esses dispositivos para cada uma das empresas, e as empresas começam o processo de apuração dentro de cada um dos seus dispositivos. E aí, uma vez a contagem batendo para todas as empresas, se define que aquela sessão teve a eleição corretamente, tá certo? Se caso alguma empresa tiver uma contagem discrepante, aí a gente apela para o resultado da urna auditável. Aí se abriria, né, removeria o lacre da urna e começaria a contagem manual daquela sessão somente, para garantir de forma clara quais foram os votos que aconteceram naquela sessão. Para finalizar, espero ter esclarecido aí o que está envolvido nessas manifestações. Peço que compartilhe com o máximo de pessoas possível para que essa mensagem e esse esclarecimento cheguem a todos. E aproveito para me apresentar, dizer que sou patriota, pai de família, sou casado, tenho 2 filhas, sou formado na área de tecnologia da informação e atuo há mais de 20 anos na área. Bom, um forte abraço a todos.